Fala aí, torcedor palmeirense, eu vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Tem informação da Academia de Futebol do Verdão, jogadores retornando ao Palmeiras, e informação sobre Abel Ferreira. Tem informação sobre Maurício. Será que o Maurício vai mesmo deixar o Palmeiras? Tem duas bombas do mercado da bola falando sobre Danilo e também sobre Enciso, jogador paraguaio, galera. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Alemanha e Paraguai ontem, não sei se vocês viram a entrevista do técnico do Paraguai, o Mister, né? Gustavo Alfaro. Ele perguntava sobre o jogo e tal, e em determinado momento perguntava para ele sobre o Maurício. A imprensa paraguaia questionando por que o Maurício, que tem entrado bem, ele não é titular. A gente tem esses trechos aí, quer Vamos chamar? lá. Chama aí então. Chama o Alfaro. Chama o Mister, por favor. Mister, sua opinião sobre o Mauricio, cuando él tenga la capacidad de tener consistencia durante 90 minutos, por ahí va a arrancar en la posibilidad de ser titular. Entonces a nosotros nos rinde cuando el nivel del rival baja su intensidad desde el punto de vista físico. Entonces, ahí le doy la respuesta. Para mí sería un jugador ideal, pero ¿sabe qué? A veces nosotros terminamos cubriendo una cosa con otra cosa y en el ideal nos faltan cosas. Discorra. Não, ele deixou claro uma coisa que todo palmeirense já sabe. O Maurício, ele não mantém a mesma intensidade durante o jogo inteiro. Ele oscila demais. Desde o Cruzeiro ele é assim. E é por isso que ele não sai como titular. Ele perdeu a posição de titular do Palmeiras, quando ele perde, em função de ser um jogador que oscila muito na partida. E para surpresa de todos, até vou falar pro Alex me ajudar, se ele tem informações a respeito, né? O Palmeiras recebeu uma proposta oficial do Atalanta pelo Maurício, de 18 milhões de euros. Notícia importante. Se eu não tiver enganado, Quanto? 18. Se eu não tiver enganado, o Palmeiras pagou um pouco mais de 10 milhões de euros por ele, né? Eu não tenho certeza. Peraí, alemão, por favor. Deixa eu ver. Qual que é eu acho que o Palmeiras pagou um pouco mais de 10 milhões de euros. Mas o Palmeiras, desculpe, o Palmeiras quer chegar a 22 milhões de euros pelo Maurício. Eu acho que 18. Tá bem pago, né? 10,5. É que não é o 10,5? perfil de contratação da Atalanta, ô Loemi. A Atalanta, eu sempre falo aqui de conceito de clube, a Atalanta tem muito essa ideia. A Atalanta compra jogadores acessíveis, com potencial para ser explorado, para lapidar esses caras dentro da Europa e vender eles mais caro depois. É chamada oportunidade de mercado. Exato, são caras que fazem O futebol, saúde financeira. O futebol português é assim, Mickey. Eles veem um periférico muito. Agora, o que ele falou é meio natural, mas assim, eu vou só questionar o Gustavo Alfaro, que é muito bom técnico. Antes eu queria cumprimentar o Bolinha, porque ele fez um comentário realmente Genial. bom. Eu aprenda com ele. Ele é ótimo, aprende todo dia. Bolinha e bolão. Ele é genial. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu entendo que quando o nível físico baixo, o jogador mais técnico aparece. Mas também é responsabilidade do técnico acomodar talentos no seu time. Se ele precisa de mais intensidade, mais marcação, jogue com 3 volantes para deixar um meia livre. Eu cansei de ver o Riquelme. Mas você acha que compensa você jogar em função do Maurício meia, do Paraguai? meia, não o Maurício. No caso, lembra do grande Boca Juniors? Sim. Carlos Bianchi. Ele jogava Riquelme. com 3 volantes que mal passavam do meio campo para deixar o Riquelme livre. Ô Alex, você sabe, eu não sei se você tem essa informação do Maurício, e você acha que não é a mesma coisa no Palmeiras? O Maurício não consegue manter a constância o jogo inteiro? Eu acho que é a mesma coisa no Palmeiras. Maurício é um jogador mediano, né, galera? Vamos falar a verdade, não é jogador pra jogar com a camisa do Palmeiras, com todo respeito, né? Nem na seleção do Paraguai ele consegue ser titular, né, galera? É brincadeira. Eu não quero ficar passando de chato, até porque nós estamos na Copa do Mundo e eu venho falando, enquanto a Copa não começava e a gente falava dos clubes, o Maurício era um dos caras que eu mais carregava na crítica, mas justamente por isso, eu acho que era um jogador que até tem alguma técnica, ele não é um cabeça de bagre, mas falta aquela intensidade para um jogador que tem que estar num clube como o Palmeiras e resolver a parada ali no meio campo. O meio campo é o ponto nevrálgico de um time. Você tem um jogador que de vez em quando acerta alguma coisa, pro Palmeiras não serve, cara, ele pode servir pro Goiás, pro Curitiba, com todo respeito, assim, mas pro nível que o Palmeiras está, o Maurício não é um jogador que hoje tem que ser titular, tem que chegar e resolver e é incontestável. Não, é contestável. E vem uma proposta dessa aí, de 18 milhões de euros da Atalanta, cara, se precisar de carona, eu dou um jeito. O Palmeiras quer mais. Vai quase dobrar o valor investido. Eu gostei muito do teu nevrálgico. O que pega, Leão, como o Palmeiras não precisa da grana, ao contrário, se Sim, fosse Corinthians, vai segurar São Paulo, até conseguir vai o valor. segurando. E o fato talvez o Palmeiras pense assim, vamos esperar o final da Copa para ver o resultado final do Maurício, então segura a proposta um pouco, entendeu? Porque a Atalanta quer fechar agora, por causa da janela, né? Eles querem fechar agora. E falar agora, né, de um antigo sonho do Palmeiras aí que tá voltando, que pode estar voltando pro radar, né? Um antigo sonho do Palmeiras.
Se liga só, galera, de quem que ele vai falar? Se liga só. Que está jogando Copa, né? Está jogando enquanto a gente grava aí, que é o meia atacante Júlio Enciso, né? Paraguai aí de 21 anos. Ele pertence ao Strasbourg, né? A gente falou dele na última janela, que ele teve problema de lesão, né, seria comprado lá e tal, e a gente não sabia como que seria o retorno dele, ele acabou retornando muito bem. De fato, teve uma lesão muito perto da Copa, mas conseguiu jogar, né, e o que acontece? O Palmeiras já, né, teve essa conversa com ele, já teve, né, uma negociação, ele já mostrou muito carinho em relação ao Palmeiras também, né, treinando com camisa, a gente vê ele até bem próximo dos jogadores ali do Palmeiras na concentração, com a seleção e tudo mais, né, a ESPN, inclusive, fez uma matéria recentemente sobre como a Copa pode impactar o futuro dele, né? Se ele brilhar aí no Mundial, ele valoriza e, claro, fica mais difícil para o Palmeiras contratar, mas, por exemplo, se o Paraguai estiver sendo eliminado agora, acaba dando uma ajudada, né? E, claro, não vamos vender aqui uma ilusão, não tem exatamente uma negociação rolando agora, só que é mais essa questão do Palmeiras ter aí o jogador já no radar, já ter esse contato, e muito aquilo que a gente fala de valor, de oportunidade de mercado, né? O Enciso, ele prioriza a Europa, ele prioriza ficar lá, ele tem interessados aí como Roma e Galatasaray, mas é que a gente sempre fala, Roma, Galatasaray até um bom exemplo. Galatasaray, talvez, na realidade deles, disputem mais títulos, né? Mas a Roma, a gente sabe que não é um time que vem ali disputando título, batendo de frente recentemente. Então, talvez ele o Palmeiras pode surgir para ele como uma oportunidade de ser mais competitivo, né? De disputar título e tudo mais, e jogar do lado de caras aí que ele já conhece. Mas, claro, volta ao radar, mas a gente sabe, ele pertence a um grupo que tem muito dinheiro, né? E que costuma girar seus jogadores para a Europa, mesmo que não seja nos principais mercados. Mas assim, eu gosto muito do futebol dele, viu? Eu acho que ele ia voar no Brasil, né? Não sei a questão da lesão, espero que ele não seja um jogador que se lesione tanto, né? Teve muitas lesões agora, espero que pare isso na carreira dele, mas que ele joga muito, ele joga. E lembrando agora, não é bom de bola, então fica ligeiro aí, porque, ó, realmente, quem sabe, Júlio Enciso pode parar no Palmeiras, e aí casa com o que a gente vai trazer pra vocês agora, tá? Porque, assim, é uma coisa que, cara, podem estar interligadas, tá? Podem... Eu acho que ele vai falar do Maurício, galera. O Palmeiras vende o Maurício e traz o Enciso. Aí sim seria uma jogada espetacular do Palmeiras, né? Seria uma tacada de gênio do Palmeiras se isso acontecer, né? Estar interligadas, e nós vamos trazer para vocês agora que é a nossa última pauta, que é o Maurício. O Maurício, a Atalanta sinalizou com uma proposta para o Maurício. Nós vamos atualizar vocês aqui sobre tudo, e é uma proposta bem gordinha, viu? Uma proposta bem... É muita grana, é uma bomba de mercado, dá para se dizer, tá confirmada. Um jogador do Palmeiras tá brilhando na Copa, e a Europa aí já abriu o talão de cheque, né? O Maurício, nosso meia, que tá fazendo aí uma Copa... tá naquele vai não vai, né, no Paraguai, tá muita expectativa em cima dele, ele fez um golaço na estreia e vem sendo importante no Paraguai, não deu outra, a vitrine do Mundial aí atraiu os europeus, e é uma informação, tá, informação forte, segundo o Leandro Andrade também, que é setorista do Palmeiras, jornalista sério também, a Atalanta da Itália fez uma proposta oficial de 18 milhões de euros pelo Maurício, em reais isso dá uns 106 milhões de reais, é a primeira proposta formal por um jogador do Palmeiras durante a Copa, e como o Palmeiras está reagindo com isso, né? Que é a parte como o Palmeiras está reagindo a isso. O Palmeiras recebeu a proposta, está analisando, mas não vai acelerar. Por quê? Porque o Maurício ainda está na Copa, e quanto mais ele jogar, mais ele brilhar, ou entrar, por exemplo, amém que ele faça um gol na Alemanha aí, mas o preço sobe. O Palmeiras é esperto, não vai vender no primeiro lance, vai esperar aí a participação do Paraguai terminar, ver até onde ele valoriza e aí negociar na posição de força, né? Inclusive a informação é que o Palmeiras só abre conversa de verdade se for ali na casa dos 22 milhões de dólares para cima de 110 milhões de reais, ou seja, o Palmeiras vai querer mais do que a Atalanta ofereceu. Então essa é a essência aí do Palmeiras, tentando valorizar o jogador, e esse é o modelo, né? O Palmeiras contratou o Maurício do Internacional em 2024, pagou relativamente barato nele, ele se desenvolveu, naturalizou paraguaio, foi pra Copa, brilhou e agora vale mais de 100 milhões de reais, e é uma fábrica do Palmeiras aí, mais uma vez, não dá pra chamar de cria, né? Mas mais uma vez o processo foi bem feito, então foi uma compra bem feita, foi valorizado, e o Palmeiras, se sair, vende caro pra Europa, é um lucro gigante aí do Palmeiras. O Palmeiras quer tirar nessa negociação, né? Claro, ainda depende de fechar, dos valores, do que o Abel acha aí também, nesse sentido, em questão de montagem de elenco, porque esse segundo semestre é fundamental, né, você não perder nenhum jogador, e perder o Maurício ali, por mais que ele não seja titular absoluto, mexe sim com a estrutura do time, né? Eu não concordo que mexe com a estrutura do time se o Palmeiras negociar o Maurício. E você, a torcida do Palmeiras, concorda? Vocês acham que mexe com a estrutura do Palmeiras se o Maurício for negociado? Pra mim o Maurício não faz falta alguma jogando no Palmeiras. Não sei a opinião de vocês aí, mas pra mim não vai fazer falta nenhuma.
mas pega o recado aí pra vocês, a academia e a gestão do Palmeiras tá transformando o jogador em dinheiro, né? Isso é o mais importante, o Maurício é a prova disso, então vamos atualizando vocês aí dessas próximas novelas. Já jogo a pergunta, vocês venderiam o Maurício por esse valor? Você venderia, Arna, por esse valor aí? Olha, cara, talvez. Realmente acho que iria contar muito se tivesse uma peça de reposição aí já não engatilhado, né? Porque ele realmente não é titular absoluto, mas ele já teve uns momentos aí importantes, gols em clássicos também, né? O Alfaro, ele foi perguntado sobre o porquê o Maurício não é titular, ele falou muito da intensidade, que ele não consegue manter a intensidade nos 90 minutos, né? Então ele escolhe colocar o Maurício quando o adversário já tá cansado, e de fato isso deu resultado no primeiro jogo, nesse último aí, desde na fase de grupos, né? Contra a Austrália, né? Ele quase faz um gol no finalzinho ali, ele entrou e melhorou o jogo, tava um jogo horrível, mas eu não sei o quanto isso conta pro mercado europeu, mas a verdade é que realmente já estão de olho, né? Então, dependendo de como for a performance dele ali, pode aumentar, mas assim, eu só venderia, eu acho que qualquer um hoje, mas especialmente esses caras que têm gols importantes, que tem uma certa participação, só com peça de reposição, porque vai precisar pra caramba nesse segundo semestre aqui. Vem com a gente, sempre notícias fresquinhas aqui pra você. Vamos falar de mercado então, como prometi. É o seguinte, que eu fiquei sabendo e a gente fala, começando a semana, duas questões importantes. A primeira, Maurício tem uma proposta que chegou até o Palmeiras interessante, hein? Como a Copa do Mundo valoriza, né? E o gol na Copa do Mundo então, hein? Maurício chegou no Palmeiras, né? Não se firmou como titular, mas virou Paraguai e foi para a Copa. Virou Paraguai e foi para a Copa do Mundo, meteu um golzinho lá na Copa e agora chega uma proposta da Atalanta. A Atalanta, 20 milhões de euros. Proposta interessante, hein? Botar o euro a 6 aí dá 120. 20 milhões? Não dá pra entender, né, galera? Tem gente falando de 18 milhões, agora do Veloso já fala de 20. Mas se o Palmeiras vender por 18 já tá bom, né? Porque é muita grana pelo Maurício. Milhões. 120 milhões de reais pelo Maurício, eu acho que é uma grana legal. E o Palmeiras tá precisando fazer um caixa aí pra ir pro mercado no segundo semestre também, né? O Maurício é um atleta até importante para segundo tempo, né? Mas, de repente, não sei o que o Palmeiras projeta aí, se você trocar um jogador pelo outro, né? Trouxer um outro jogador para compor elenco, eu acho que é importante uma negociação nessas cifras aí com o Maurício. E o Palmeiras também, para falar a verdade, tem muito garoto na base lá pedindo passagem, né? Eric Belé, dá para fazer essa função aí do Maurício. Tem uns meninos lá, daqui a pouco a gente vai ter mais, eu acho que a partir desse segundo semestre, Eduardo Conceição, se não for negociado, mesmo que for, né? Não pode ir embora, só pode com 18 anos. A gente vai ter mais de Eduardo Conceição. Então, enfim, eu acho que é uma proposta muito interessante e vamos aguardar qual que é o posicionamento do Palmeiras. Eu negociaria, tá? Eu negociaria uma oferta legal para um jogador que não conseguiu se firmar. Eu acho que é um valor importante para negociar o Maurício. Vamos ver o que acontece e a gente fala para vocês. Outra questão muito importante também, o que eu fiquei sabendo é que o Palmeiras... Se liga na bomba agora que o Veloso vai trazer, galera. Vamos ver se é verdade mesmo, né? Vamos esperar nas próximas horas. Se liga só. O Palmeiras quer resolver uma questão importante que nós estamos esperando aqui, ó. Dia a dia a gente tá falando, tá acontecendo, vendo o movimento de mercado. E o que eu fiquei sabendo é o seguinte: o Palmeiras quer resolver essa semana a questão do Danilo. Danilo pode realmente, o Palmeiras chegar a um acordo essa semana com o Botafogo. O Botafogo está esperando aquela valorização que parece que não vem, né? Parece que não vem. O Ancelotti não está muito afim de colocar o Danilo para jogar, merece jogar. Tá jogando muito. Mas o Ancelotti está barrando o Danilo, está preferindo o Fabinho, está preferindo o Casemiro, está preferindo o Paquetá. E o Danilo não joga. Não joga, mesmo estando bem, mesmo fazendo os gols dele pela seleção, dando passe, sendo importante, não joga. Então o Botafogo não está conseguindo aquela valorização que esperava, né? Se o Danilo fosse titular, ia ser difícil para o Palmeiras fechar essa negociação, porque com certeza ia aparecer um concorrente aí europeu. E o Botafogo quer vender, o Botafogo precisa vender o Danilo. E aí pode ser realmente que essa semana a gente tenha um desfecho dessa negociação. O Palmeiras quer resolver agora. Reapresentação, o elenco já está por aí, daqui a pouco encerra a participação do Brasil na Copa do Mundo, não sei até onde vai, né? Mas vamos ver até onde vai, mas o Palmeiras quer resolver a questão, até para o jogador ficar mais tranquilo também. O Danilo já falou que se for ficar no Brasil, quer vir para o Palmeiras, então o Palmeiras quer resolver essa semana essa questão e pode pintar, sim, uma negociação positiva para o Palmeiras, envolvendo o Danilo, tá? A gente está acompanhando tudo e assim que ficar sabendo de novidades, a gente traz aqui para vocês. Galera, não é duvidar do Veloso, galera, mas tudo
mundo sabe que esse negócio de mercado da bola só vai se concretizar após a Copa do Mundo, né? Então, eu acho difícil essa informação do Veloso se concretizar. Vocês acreditam no que o Veloso falou? O Palmeiras ainda pode resolver o problema, a negociação com o Danilo ainda essa semana, galera? Será mesmo? Vamos aguardar, né? Pra gente já começar a falar da preparação palmeirense, né? Do que está acontecendo na academia de futebol. Nesta semana, enfim, teremos o retorno do técnico Abel Ferreira. Para variar, o Palmeiras fica fazendo esse charminho, não fala quando exatamente o Abel vai voltar, pode ser que ele volte ainda hoje, mas enfim, teremos esta semana o retorno do técnico Abel Ferreira. E como eu trouxe de forma antecipada ontem, e hoje o pessoal está repercutindo, mas não estou dando crédito, mas enfim, é importante a gente falar, né, que ontem trouxe essa informação dos retornos dos jogadores que participaram da Copa do Mundo. O Giai já chega no meio da semana, entre quarta e quinta-feira, enquanto Piquerez e Emiliano Martins chegam para a reta final da semana. Eles são aguardados entre sexta e domingo na academia de futebol. Então esse é o prazo que o Palmeiras deu para os jogadores uruguaios que já foram eliminados da Copa do Mundo. Também pegaram uma semana de descanso. O Piquerez e o Martins nem entraram em campo, né, nesta Copa do Mundo pela bizarra seleção uruguaia, né, comandada pelo louco, lunático, maluco, biruta da cabeça Bielsa. O Uruguai já eliminado, então Piquerez e Emiliano Martins retornam já na reta final desta semana, enquanto o Agustín Giai chega já no meio da semana e o Abel também se reapresenta nesta semana. Quem também se reapresenta nesta semana é o Marlon Freitas, né, que infelizmente na semana passada perdeu a sua mãe. Ontem o Marlon Freitas fez algumas belíssimas publicações em homenagem à mamãe, que infelizmente nos deixou desse plano, que a gente estende novamente. Manda um grande abraço ao Marlon Freitas. O Marlon também já retorna nesta semana às atividades na academia de futebol e certamente será extremamente abraçado e terá todo o respaldo possível dentro da academia de futebol. Então são esses os 5 retornos que o Palmeiras terá nesta semana. Técnico Abel Ferreira, o Giai, que chega no meio da semana, Piquerez e Emiliano Martins, que chegam para a reta final da semana, e o Marlon Freitas, que também volta ao longo desta semana. O Palmeiras que segue com a sua preparação na academia de futebol, e já nesta virada de mês de julho, o Palmeiras já deve marcar também um jogo treino, quando tiver mais jogadores que estavam na Copa do Mundo a serviço do Palmeiras de volta por aqui, né? Provavelmente Flávio Lopes e John Arias vão ficar um tempo maior ainda dentro da Copa do Mundo, porque estão com 2 boas seleções e com 2 seleções que pegaram um chaveamento bem tranquilo neste momento, podemos dizer assim. Não porque é fácil jogar uma Copa do Mundo, mas porque essas seleções são muito boas e muito bem treinadas. Então pegaram um regulamento tranquilo. Eu acho que o Flávio Lopes vai ser um dos últimos jogadores a retornar para o Palmeiras, galera, porque a Argentina tem uma seleção espetacular e para mim a Argentina é uma das favoritas a chegar à final da Copa do Mundo. Então o Flávio Lopes vai ser um dos últimos a voltar para casa. Porque são grandes seleções, porque são boas seleções e provavelmente vão se encarar na fase quartas de final da Copa do Mundo. Tá certo? Então já abrimos com essas primeiras informações de retornos da semana dentro do Palmeiras. Abel, Marlon Freitas, Giai, Piquerez e Emiliano Martins, todos esta semana já voltam às atividades na academia de futebol. É isso aí, galerinha Palmeiras. Essas foram as últimas informações lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que já vai voltar às atividades, como o Solar falou ali. Palmeiras que volta aí alguns jogadores, né, retornando da Copa do Mundo. Alguns também que estavam de férias, que é o caso do Marlon Freitas, que infelizmente teve esse acontecimento aí, perdeu sua mãe, né? Também o Abel Ferreira, que está retornando ao Palmeiras. E o mercado mesmo, a gente só vai saber mesmo sobre chegadas e saídas só após mesmo a Copa do Mundo. Agora essa bomba aí que o Veloso soltou sobre o Danilo, galera, será mesmo que o Palmeiras pode resolver essa história com o Danilo ainda essa semana? Olha, eu gosto muito do Veloso, mas eu acho difícil. Não é que eu estou duvidando das informações do Veloso, não estou falando que é fake news, mas eu acho meio difícil o Palmeiras acertar alguma coisa com o Botafogo agora, porque a Copa do Mundo está rolando ainda, né? Tudo bem que o Danilo não está tendo muita oportunidade com o Ancelotti, nem vai ter. Para mim o Danilo nem vai ter muita oportunidade com o Ancelotti na seleção brasileira. Já tem os queridinhos dele, né? Que é a panelinha da seleção, que todo mundo já sabe. Prefere o Paquetá, com todo respeito aí ao Paquetá, mas
Eu acho que o Danilo joga mais bola do que o Paquetá. Essa é a minha opinião. Até mais do que o Casemiro. O Casemiro fez gol indo pra seleção, mas não tá jogando essa bola toda não, hein? Pra mim até o Fabinho é mais bola do que o Casemiro e o Paquetá. Essa é a minha opinião. Agora o Danilo é uma das últimas opções aí do Ancelotti, né, galera? Então, pro Palmeiras é bom isso aí, né? Porque o Botafogo não consegue com que o jogador seja mais valorizado no mercado. Algo muito bom para o nosso Palmeiras, que quer porque quer o Danilo aí. Pra mim o Danilo só vai vir pro Palmeiras após a Copa do Mundo. Vamos ver, né, se o Veloso se confirma essa informação do Veloso, que o Palmeiras pode resolver essa história, essa novela com o Danilo ainda essa semana. O Enciso eu acho mais difícil, né? O Enciso que tá jogando bem na equipe paraguaia, na seleção do Paraguai, ele já é diferente do Danilo, né? O Enciso já é um jogador que está sendo titular da equipe paraguaia. Se o Palmeiras tem que vender, para mim, o Maurício, chegar aí nos 20 milhões de euros e tem que vender. Se a casa não chegar, 18 milhões de euros já é muita grana, porque o Maurício até hoje não sei por que veio pro Palmeiras, porque não joga nada com a camisa do Palmeiras. Então tem que aproveitar esse hype aí, essa vitrine paraguaia na Copa do Mundo, para negociar negociar o Maurício. E por que não fazer uma investida no Enciso, que é algo muito difícil, porque tem muito time europeu de olho nesse jogador, que é um bom jogador, esse Paraguai Enciso aí. Seria mais um paraguaio aí jogando com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras que já tem o nosso Gustavo Gomes, né? Tem o Sosa. Maurício é o paraguaio falsificado, né? É brasileiro, mas, né, por causa dos seus pais aí se naturalizou. Mas vamos aguardar o mercado da bola aí, porque o mais importante agora é trazer o Danilo, né, galera? Mas deixa aí a sua opinião. Vocês acham que o Palmeiras deve aceitar esses 18 milhões de euros aí oferecidos pela Atalanta, pelo Maurício? E o Enciso seria uma boa? Sobre o Danilo, será mesmo que o Veloso tem razão? O Danilo pode mesmo vir para o Palmeiras agora? Ou pelo menos o Palmeiras encerrar essa novela aí, fechar essa contratação com o Danilo já essa semana? Comentem no vídeo, galera. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!